Salve moçada, aqui Nelson de Biologia novamente, vamos que vamos no interior de uma célula, continuando estudando as organelas citoplasmáticas. Me lembro que eu contei para vocês que o nosso foco aqui são as células eucariotas e as suas organelas. Lembrando, uma célula eucariota sempre tem carioteca envolvendo material genético e temos organelas citoplasmáticas membranosas. Vamos hoje em 3 tipos de organelas citoplasmáticas membranosas extremamente importantes para o seu funcionamento, para o funcionamento da sua célula, consequentemente, para o funcionamento do seu corpo. Olha para mim, aqui a gente vai focar hoje em 3 organelas, uma delas eu já dei uma entradinha quando eu falei de ribossomos para vocês. Nós vamos falar hoje sobre os retículos endoplasmáticos e sobre o sistema golgiense, antigamente chamado complexo de Golgi, beleza? Primeiro, eu quero focar nos retículos endoplasmáticos. Se a gente perceber uma célula eucariota, esse desenho lindo que eu fiz aqui, eu estou mostrando o núcleo e eu estou mostrando que os retículos endoplasmáticos são redes tubulares, são redes de tubos, como se fossem tubos colocados aí no ambiente que você está, e esses tubos eles são revestidos por membrana. Lembra? Revestimento por membrana, organela membranosa, célula eucariota. Nos retículos endoplasmáticos, eles sempre estão aderidos à membrana nuclear. A maioria das vezes eu tenho os retículos aderidos como uma parte da membrana nuclear. E daí, veja bem, eu tenho esse retículo aqui que a gente já conversou e que nós vamos voltar um pouquinho nele, que é o retículo endoplasmático granular. No retículo endoplasmático granular, eu encontro aderidos à parede do retículo endoplasmático granular os ribossomos. Lembrando, na aula anterior eu falei com você que ribossomo é uma organela não membranosa que atua na síntese de proteínas ao ler, ao traduzir o RNA mensageiro. Agora presta atenção aqui, no retículo endoplasmático granular, a presença de ribossomos torna essa organela uma produtora e uma armazenadora de proteínas. Ele direciona também proteínas para alguns locais celulares, beleza? Nesse caso aqui, esse retículo endoplasmático granular, que também pode ser encontrado com o nome retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas de exportação na sua maioria. Essas proteínas, então, elas vão sair das células, quer dizer que células secretoras de proteínas têm um retículo endoplasmático granular hipertrofiado, grandão, beleza? Coloquei na cabeça, então, que a proteína precisou sair da célula, ela fatalmente vai ser produzida no retículo endoplasmático granular. Mas nem toda proteína que ele produz sai da célula e a gente vai discutir isso aí mais logo. Tranquilo? Eu tenho outro retículo também, chamado retículo endoplasmático agranular. Meninos, se é agranular, não tem grânulos. Se ele não tem grânulos, ele não produz proteínas, porque os grânulos são os ribossomos, beleza? Esse retículo ele tem uma função extremamente importante em várias células do nosso corpo. Nesse retículo, eu vou ter a síntese de lipídios, prioritariamente lipídios esteroides. Lembrando que os lipídios esteroides, o principal esteroide que nós temos é o colesterol. Então, o retículo endoplasmático agranular, ele está ligado na produção de hormônios esteroides. Os principais que a gente vai conversar são a testosterona, a progesterona e o estrógeno. Então, tecnicamente falando, nós temos necessariamente o retículo endoplasmático agranular como grande produtor de lipídios, como grande produtor de hormônios esteroides, beleza? Riquíssimos em células das gônadas, que são organelas, que são estruturas orgânicas que produzem hormônios sexuais. Fechou? Além disso, o retículo endoplasmático agranular ele é riquíssimo em células chamadas hepatócitos, que são as células do fígado. Essas células, elas degradam substâncias químicas. Elas metabolizam substâncias que eventualmente poderiam ser tóxicas para o nosso organismo. Então, o retículo endoplasmático agranular, ele também está ligado na detoxificação metabólica. Quando você toma um remédio, quando a pessoa bebe álcool, quando a pessoa ingere algum tipo de substância ilícita, alguma droga, o retículo endoplasmático agranular dos hepatócitos vai ser o responsável por metabolizar essas substâncias tóxicas e colocá-las de uma forma menos agressiva no nosso corpo. Tranquilo? Mas não inventa moda, não. Às vezes ele para de funcionar e aí o bicho pega, beleza? Bom, então aqui no retículo endoplasmático, ricos em células secretoras de hormônios esteroides, que são lipídios, tecnicamente falando, e rico nas células hepáticas, que metabolizam substâncias tóxicas. Aí vem a pergunta, quando nós pensamos no direcionamento de substâncias dentro das células, eu preciso de outra estrutura que faça isso. E além de fazer isso, ela vai determinar para onde a substância vai e pode também mexer na química dessa substância. Eu estou falando dessa organela aqui, chamado complexo de Golgi anteriormente e hoje sistema golgiense. Como que os vestibulares, como que as provas vão em cima? Eles falam
que o sistema Golgiense é como se fossem sáculos achatados, um monte de saquinho um em cima do outro, de onde brotam vesículas. E quais são essas vesículas que esses saquinhos achatados fazem? Viaja comigo aqui. Se por um acaso uma determinada proteína é produzida pelo retículo endoplasmático granular, ela vai ser direcionada para o Golgi, e ao ser direcionada para o Golgi, o que o Golgi faz? É como se eu pegasse essa substância aqui e colocasse em volta dessa substância uma camada química que vai direcioná-la para onde ela vai na célula. Quer dizer o seguinte, o Golgi, ele coloca uma membrana em volta da substância química, libera essa substância no citoplasma e do citoplasma ele vai ser direcionado para algum local. Isso é o que a moçada fala que é o empacotar substâncias. Na verdade, o empacotar é colocar uma membrana em volta, fazer uma vesícula, e essa vesícula vai ser direcionada para algum local da célula. O Golgi é fundamentalmente importante em células secretoras. Não falei secretora de quê? Eu falei que se a célula é secretora, ela precisa ter um sistema Golgiense hipertrofiado para que ela consiga direcionar as substâncias que chegam no Golgi. Então, a gente fala que o Golgi é um grupo de sáculos achatados de onde brotam vesículas. O que seria essa vesícula? A vesícula nada mais é do que uma membrana em volta de uma substância que vai ser direcionada para algum local. Outra função muito importante do Golgi é a organização de uma estrutura chamada acrosoma. Naquelas células que são direcionadas a se transformarem em espermatozoides, o acrosoma ele é fundamentalmente importante nesse processo. Por quê? Um espermatozoide ele tem uma função. Correr, dar uma cabeçada no ovócito, que a gente chama de óvulo, e entrar, beleza? Só que em volta do ovócito, em volta do óvulo, existe uma camada gelatinosa chamada zona pelúcida. O espermatozoide ele tem que penetrar essa zona pelúcida, tem que corroer essa zona pelúcida e entrar lá dentro. Caso não haja essa estrutura chamada acrosoma, ele não vai conseguir penetrar na zona pelúcida. Ele vai dar a cabeçada no ovócito até ter traumatismo craniano e não vai entrar. Então, o que acontece? O Golgi ele é fundamentalmente importante na organização dessa estrutura do espermatozoide chamada acrosoma, que vai permitir que essa célula penetre no ovócito, consiga fecundar o ovócito e, posteriormente, a formação de um zigoto que todos nós fomos no início da nossa vida. Beleza? Então, fechamos aqui retículo endoplasmático agranular, retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi ou sistema Golgiense. Beleza? Obrigado pela sua atenção, um beijo no coração, espero que tenha aprendido aqui. Até a próxima!